Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou resolver atividades de separação de mistura. A preparação de um chá utilizando os já tradicionais saquinhos envolve em ordem de acontecimento os seguintes processos. Vamos relembrar como que a gente prepara um chá. O chá a gente vai ferventar a água e vai mergulhar o saquinho dentro da água quente. Nesse ato, a gente está promovendo, uma extração, pois as substâncias do chá vão ser dissolvidas na água. E para que serve os saquinhos? Para a filtração. Então, a resposta correta é a letra C. Número 2. Água potável é um recurso natural considerado escasso em diversas regiões do planeta. Mesmo em locais onde a água é relativamente abundante, às vezes é necessário submetê-la a algum tipo de tratamento antes de distribuí-la para o consumo humano. O tratamento, além de outros processos, envolve as seguintes etapas: manter a água em repouso por um tempo adequado para deposição no fundo do recipiente do material em suspensão. Então, quando mantém em repouso, as partículas mais densas vão para o fundo. Esse tipo de processo a gente chama de decantação. Processo 2. Remoção das partículas menores em suspensão, não separáveis pelo processo descrito na etapa 1. Ou seja, as partículas em suspensão é aquelas que ainda continuam espalhadas na água, que não decantam, elas ficam flutuantes. Nesse processo, a gente pode utilizar a filtração. Evaporação e condensação da água. Evaporação e, na sequência, condensação é um processo de destilação, onde a água é evaporada e depois vai ser condensada e volta a ser líquida novamente. Esse processo produz a única água pura que existe, que é a água destilada. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, pode ser necessária a adição de quantidade conveniente de sais minerais após o processo, pois para a água se tornar potável, eles vão ter que fazer um tratamento com sais minerais para o consumo. Então, a letra D é a resposta correta. A questão 3. Considere as amostras de petróleo, água potável, ar liquefeito, latão. Destilação fracionada é um processo apropriado para separar os componentes de quais dessas misturas? Olha, a destilação é muito utilizada na separação dos componentes do petróleo, que separa o gás de cozinha, a gasolina, o querosene, até chegar no piche. Mas o próximo, água potável, se a água é potável, ela não pode ser destilada fracionadamente. Ar liquefeito. O ar liquefeito, ele é obtido, através da liquefação do ar, mas nele vem uma mistura entre hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, argônio. Então, esses gases que estão na forma líquida vão passar pelo processo de destilação fracionada para ser separado cada um deles para ser utilizado. Então, é a resposta B, 1 e 3. O latão não pode ser destilado. Questão 4. Frequentemente, toma-se conhecimento de notícias sobre acidentes com navios petroleiros. Os vazamentos de petróleo geralmente são identificados por grandes manchas negras que se formam sobre a superfície dos oceanos, causando sérios prejuízos à vida marinha. Essas manchas ocorrem porque o petróleo é basicamente constituído por uma mistura de... No caso, gente,
tem que ser insolúvel, porque substância solúvel não vai flutuar, e sim vai misturar na água, não vai ficar em cima da água. Hidrocarbonetos insolúveis ou minerais. No caso, mineral não é, porque mineral é como se fosse pedras, né? Então, são hidrocarbonetos que formam todo tipo de petróleo. O petróleo é formado por hidrocarbonetos. E essas substâncias, por sua vez, são insolúveis em água. Resposta A para 4. Questão 5. O Rio Grande do Norte é o maior produtor brasileiro de cloreto de sódio, usado como sal de cozinha. Obtido a partir da água do mar, sob condições favoráveis de incidência de calor do sol e dos ventos. Na obtenção do cloreto de sódio, 2 processos destacam-se. Quais processos? Olha, centrifugação é aquele que a gente utiliza para centrifugar o sangue. A máquina de lavar também tem centrifugação, não é o caso. Decantação é quando a gente tem partículas sólidas que não são solúveis, aí elas vão decantar no fundo. Dissolução, não, a gente quer o sal, obter o sal puro, a gente não quer dissolver ele na água. Evaporação da água, quando a água evapora, as partículas sólidas elas vão se precipitar, elas vão formar cristais. Então, essa é a opção correta, letra D. Sublimação, gente, é a passagem de sólido direto para gasoso, não faz parte. Questão 6. Uma mistura de parafina, que é um hidrocarboneto de cadeia longa, que é a vela, gente, é o material da vela, finamente dividida, e açúcar, que é a sacarose, refinado. Então, tem essa mistura. Selecione os processos de separação na sequência indicada, mais adequados para separar essa mistura. Então, se eu dissolver essa mistura na água, eu consigo fazer com que a vela flutue e a açúcar vai ficar dissolvida na água. Então, se fizer uma filtração, a gente consegue separar a água, separar a parafina e, na sequência, uma evaporação. Então, é a letra A. Número 7. A extração de substâncias químicas, como as que apresentam atividade farmacológica, obtidas a partir de qualquer material de origem natural, seja ela vegetal ou animal, envolve diversas operações de laboratório. Nesse sentido, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando as operações de laboratório com os respectivos equipamentos. A filtração a vácuo, ela vai utilizar, gente, o funil de Buchner, onde aqui fica um filtro, aí tem os buraquinhos, vai ocorrer uma sucção, vai puxar o ar e o sal vai ficar seco aqui e o líquido vai sair. Então, essa é uma filtração a vácuo. Filtração a vácuo, funil de Buchner. Destilação. Destilação é o processo que a gente falou. Evapora e depois condensa. Então, vai utilizar um condensador. Medidas de volume líquidos. O que a gente utiliza para medir um volume é uma proveta. Trituração. Olha, lembra para amassar o alho? Então, almofariz e pistilo. Número 4. Secagem. A gente utiliza uma estufa no laboratório. Então, é só para conhecermos equipamentos de laboratório. Questão 8. A preparação do popular cafezinho brasileiro são utilizados alguns procedimentos de separação de mistura. A alternativa que apresenta corretamente a sequência de operações utilizada é destilação. Destilação é evaporar, gente. Então, nem A nem a B. Extração e decantação.
Então, depois que você ferve o café, deixa ele decantar, ou você vai filtrar. No caso, letra D, extração e filtração. Certas misturas podem ser separadas usando-se uma destilação simples, realizável numa montagem como apresentada aqui na figura. Olha, aqui tem um bico de Bunsen que aquece, aqui tem um balão onde a mistura está. Então, aqui vai ter uma saída onde o gás aquecido vai passar, vai ser condensado no condensador, passando de gás novamente para líquido e coletado no Erlenmeyer. Suponha que a mistura é constituída de água e sal, água e cloreto de sódio. Ao final da destilação, obtém-se no Erlenmeyer. Quem que vai evaporar e vai liquefazer e voltar aqui para o Erlenmeyer? O sal ou a água? Evidente que é a água, porque o sal não vai evaporar. Questão 10. Uma mistura, após ser agitada, foi colocada em um funil de decantação, conforme o esquema ao lado. Então, aqui é um funil de decantação. Aqui tem uma torneirinha, um registro que vai abrir e fechar a passagem dos líquidos. Aqui eu tenho um líquido mais denso e aqui o líquido menos denso. Então, quando eu abrir essa torneirinha, o líquido vai escoar. Então, vai ter um momento em que você vai perceber que o líquido mais denso já escoou todo e esse vai estar puro aqui dentro. Então, esse é um método de separação de dois líquidos immiscíveis, que não se mistura. Então, qual líquido que não se mistura com a água? O etanol? Olha, o álcool mistura com a água. Petróleo, que é a gasolina, mistura com a água? Não. Então, é a letra B. O vinagre, ele mistura na água. Solução já está falando que está dissolvido na água, então não é. Questão 11. Para a preparação das misturas, gasolina e água, para a separação das misturas gasolina e água, nitrogênio e oxigênio, os processos mais adequados são, respectivamente, para separar a gasolina da água, eu posso usar esse processo de decantação, que é esse funil de decantação aqui. E o nitrogênio? O nitrogênio e o oxigênio, ele está presente no ar na forma gasosa. Então, primeiro processo utilizado é a liquefação. Depois que forma o líquido, a gente vai formar uma destilação fracionada. Mas então, no caso aqui, o primeiro processo vai ser uma liquefação. Questão número 12. Para um químico, ao desenvolver uma análise, é importante verificar se o sistema com o qual está trabalhando é uma substância pura ou uma mistura. Dependendo do tipo de mistura, podemos separar seus componentes por diferentes processos. Assinale a alternativa que apresenta o método correto de separação de mistura. Uma mistura homogênea pode ser separada através de decantação. Decantação separa líquidos immiscíveis ou sólidos que não se dissolvem na água. Mas se é homogêneo, ele só tem uma fase, então não pode ser separado por decantação. A mistura álcool e água pode ser separada por filtração? Mais uma vez, água e álcool homogêneo. Então, o sistema homogêneo também não pode ser separado por filtração. A mistura heterogênea entre gases. Heterogênea entre gases já morreu aqui. Gás não é visível. Então, não tem como você ver duas fases ou mais. Mistura heterogênea é aquela que você percebe mais que uma fase. Então, aqui já está errado. E pode ser separado por decantação? Não. Letra D. Podemos afirmar que, ao separarmos uma fase sólida e líquida de uma mistura heterogênea, elas serão formadas por substância pura? Não, porque quando você filtra
uma substância, por exemplo, tem água, sal e areia. Quando você filtrar, a areia vai ser separada, mas ainda continua o sal dissolvido na água. Não, a água não vai ficar pura, então não pode afirmar isso. O método mais empregado para a separação de misturas homogêneas, sólido-líquido, é destilação. Olha, falou a palavra homogênea, então sal dissolvido na água. Ele não pode ser separado por filtração, por decantação. Então, destilação vai fazer com que a água evapore e o sal cristalize novamente. Então, esse processo é utilizado para separar sólidos de líquidos quando a mistura for homogênea. Uma das etapas do funcionamento do aspirador de pó, utilizado na limpeza doméstica, é: olha, o aspirador de pó ele vai ter um saco, né, que serve como um filtro. Então, o ar vai ser sugado, mas ele vai passar por esse filtro e o pó vai ficar retido no filtro e o ar sai por outra. Ele tem uma saída no aspirador. Então, é filtração. Já de cara, a gente já sabe que é filtração. O principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno, isopropilbenzeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação da hidroxiperóxido de cumila, que em seguida é decomposto, ou seja, dividido em fenol e acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual, ou seja, quando faz todo esse processo, os dois vão estar misturados. Aí aqui vai falar, considerando que o ponto de ebulição do fenol é 181 e a acetona é 56, olha a distância entre um e outro, mais de 100 graus. Qual deve ser o método utilizado para separação dessa mistura? É uma destilação fracionada, que separa a substância pela diferença de temperatura de ebulição, ok?